Na aula de hoje, vamos começar falando da unidade do paciente. Então, pessoal, o que seria essa unidade do paciente? É o conjunto de espaços imóveis destinados a cada paciente. No hospital, a gente chama de enfermarias, tá? Quando a gente fala enfermarias, são os quartos dos pacientes. Cada enfermaria hospitalar comporta, em média, de 2 leitos a 4 leitos. Alguns têm até 5 leitos, porém, o mais comum é de 3 a 4 leitos. Já tem hospitais particulares, clínicas particulares, nos quais essas unidades, essas enfermarias são individuais, tá, gente? Geralmente no privado é assim, mas a nível do SUS, saúde pública, né? Geralmente os pacientes ficam juntos, né? De 3 a 4 em média, numa mesma enfermaria, no mesmo quarto. Então, gente, essa unidade do paciente, ela vai ter que ter alguns móveis que a gente diz que são básicos, né, e necessários para os pacientes. A disposição desses móveis deverão ser de maneira que permita boa circulação ao redor. Porque imaginem só, vai entrar ali na unidade do paciente diariamente pessoal dos serviços, né, gerais, pessoal da limpeza, para fazer a higienização do local. Então ele tem que estar circulando naquele quarto, entre os leitos. O pessoal também, né, da equipe de enfermagem vai ter que estar circulando ali, os médicos. Então, assim, os móveis eles têm que ser colocados de maneira que permita a boa circulação das pessoas ao redor. E, por exemplo, paciente tem alguma parada cardiorrespiratória. Aí, se tiver cadeira no meio, de um lado, de outro da enfermaria, como que a gente vai passar com o carrinho, com todos os equipamentos da parada cardiorrespiratória? Então, isso dificulta muito essa questão. Por isso, os móveis, os objetos têm que estar dispostos de forma que permitam essa boa circulação, tanto da equipe, né, quanto dos equipamentos que vamos utilizar para esses pacientes. Os componentes diferem de hospital para hospital, mas basicamente consta de, isso é mínimo, tá, gente? Tem que ter uma cama com colchão, tem que ter também uma mesa de cabeceira equipada com os pertences do paciente. Geralmente é uma mesinha pequena, né, que fica do lado do leito do paciente, do lado da cama do paciente. Nos hospitais públicos tem uma cadeira. Essa cadeira pode ser para o paciente, né, se sentar quando ele não quiser estar deitado ou no leito, mas muitas das vezes, a nível do SUS, essa cadeira, quem vai ocupar é o acompanhante, tá, gente? Geralmente crianças e pessoal da terceira idade, que são os idosos, né, acima de 60 anos de idade, eles têm direito ao acompanhante, tá? Se não for criança ou maiores de 60, não tem direito. Mesmo assim, tem hospitais que permitem esses acompanhantes. Então, essa cadeira geralmente é para o acompanhante dormir. Às vezes é aquela cadeira de plástico, né? Aquela cadeira comum que a gente está acostumado a ver. Às vezes é uma poltrona, tá? Que facilita, né? Na hora de dormir. Não é igual uma cama, mas facilita. Tem a regulagem na qual dá para deitar essa poltrona, né? Então, assim, ajuda muito esse acompanhante. Isso a nível do SUS. O particular, ele é mais. A poltrona, a disposição para os acompanhantes é um nível melhor, tá, gente? Tem a escadinha, que no caso é a escadinha do leito, porque geralmente os leitos eles têm que ter uma medida não tão alta, mas também não tão baixa. Então muita gente, né, não consegue subir ou sobe com certa dificuldade. Então a escadinha é para justamente auxiliar esse paciente a subir e a descer do leito. Em relação a essa limpeza da unidade do paciente, né, a essa enfermaria. A limpeza, gente, ela é realizada na unidade do paciente, podendo ser de dois tipos, que é o que a gente chama de limpeza concorrente e limpeza terminal. Os dois tipos são limpezas, mas quais as diferenças desses nomes, concorrente e terminal? Quando a gente fala em limpeza concorrente, a gente fala que é aquela limpeza que é feita o quê?
todos os dias na enfermaria do paciente. É aquela limpeza, gente, mais básica, mais por cima, vamos dizer assim, tá? Tira-se também pó dos móveis do paciente e tudo mais, mas geralmente o pessoal vai, passa o mop, né, que geralmente é um aparelhozinho que automaticamente ele tem um pano úmido, né, que ele passa, esfrega o chão. É uma limpeza mais assim para manutenção, né, para manter a limpeza, para manter a ordem do ambiente. É feita todo dia, tá? Já a limpeza terminal, como o próprio nome já diz, vai ser aquela limpeza quando o paciente ele tem alta, certo? Quando ele é transferido ou para outro hospital ou para outro setor dentro do mesmo hospital, ou o paciente vem a óbito. Então vai ser aquela limpeza, gente, mais pesada, na qual tem que lavar o colchão, embora infelizmente muitos não fazem, mas pelo menos se passarem um álcool a 70 em todo o colchão já é uma grande coisa, né? Então tem que ser aquela limpeza mais grossa, né? Porque vai sair aquele paciente e a gente vai receber outro, né? Vai ter outro paciente com outra carga microbiana. Então, assim, a gente tem que limpar tudo. Então, o pessoal, a gente que eu falo é de modo geral, tá? Mas quem faz essa limpeza é o pessoal do serviço geral. Mas, assim, isso não impede da gente, se necessário, quando a gente admite, né? Um paciente, quando o paciente entra para ser internado, que a gente tem que preparar a cama. Então, não custa nada a gente pegar e fazer a higienização, pelo menos do colchão com álcool a 70, tá? Então, o que é que acontece? O pessoal de serviço geral, ele vai lavar a unidade, né? Geralmente o chão ele lava e também a cama, não só a questão do colchão, mas tem alguns casos, né? Não são todos, que lavam também até a cama. Então é aquela limpeza mais grossa, tá? Em relação a esse preparo da cama hospitalar, quem prepara a cama somos nós, tá, gente? Preparar a cama nada mais é do que pegar a roupa de cama e colocar no local de forma adequada. A gente tem 3 tipos de preparo de cama na unidade. Esse preparo da cama hospitalar, ele consiste em arrumá-la de acordo com as características do paciente que vai ocupar essa cama. Por exemplo, temos a cama fechada, temos a cama aberta e temos a cama para operado. Então, quais as diferenças desses 3 tipos de cama? Gente, quando a gente fala cama fechada, é aquela cama que está o quê? Desocupada, ou seja, ela está aguardando um paciente chegar para ocupar ela, tá? Quando a gente fala cama aberta, é aquela cama que está ocupada pelo paciente, tá? Independente se ele anda ou não. Esse termo deambula significa andar, tá? Deambular, andar. Então, gente, como é que a gente diferencia se uma cama está ocupada ou não pelo paciente, se a gente não encontra o paciente em cima dela? Quando a gente vai arrumar a cama, o que é que a gente faz? Quando a cama está desocupada, né, que vai aguardando um novo paciente, a gente forra o lençol, tá? Coloca o travesseiro de forma normal, sem nenhuma dobra. Já na cama aberta, vocês podem observar que a ponta do lençol ela está dobrada, tipo uma orelhinha. Então, ali, a gente está sinalizando que essa cama está ocupada por alguém. Porque muitas das vezes o paciente não tem acompanhante para avisar que está ocupada, mas foi ao banheiro, ele está andando pelo corredor, tá? Ele foi à sala de raio-x fazer um exame. Então, a gente sinaliza dessa forma, que é para mostrar que tem gente ali. Entenderam, gente? Aí dessa forma, né, com esse lençol com a ponta dobrada, tá sinalizando que está sendo ocupado por alguém. Por isso que é importante, sempre que a gente admitir o paciente, ou seja, sempre que ele chegar para ser internado, a gente avisar ele e ao acompanhante, ó, toda vez que vocês saírem da enfermaria, seja por qualquer motivo que for, vocês peguem a ponta do lençol e dobrem, faça uma orelha, tá? Já a cama de operado, gente, como é que a gente diferencia? Primeira coisa, essa cama de operado, o próprio nome já diz, vai ser aquela cama que vai receber um paciente que veio da onde? Da sala de cirurgia, tá? Então, é aquela cama feita para pacientes que vêm da sala de cirurgia. Mas por que a gente tem que sinalizar se existe a clínica cirúrgica? Que no caso
É uma clínica que possui vários quartos, né, várias enfermarias destinadas exclusivamente para pacientes cirúrgicos. Mas por que a gente tem que saber esse tipo de cama? Porque, gente, nem sempre vai ter leito, né, cama suficiente na clínica cirúrgica para admitir um paciente que veio de uma sala de cirurgia. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes tem hospitais que já deixam de reserva algumas camas da própria clínica médica destinados a receber paciente que veio do bloco cirúrgico. Por isso que a gente arruma de uma forma diferente, sinalizando que é para receber um paciente operado. Então, o que é que a gente faz? A gente forra a cama normalmente, né? E coloca um lençol, no caso seria o lençol de cima, o de se cobrir. A gente faz um rolo nesse lençol e lateraliza. Ali está significando, nesse lençol azul que vocês estão vendo na imagem, que a gente vai receber um paciente da sala de cirurgia, paciente no pós-operatório, tá? Então, isso é um tipo de cama para operado. Então, o que diferencia essa arrumação dessas camas é justamente a disposição que a gente coloca os lençóis. Acontece isso? É para acontecer. Tem locais que seguem, né, essa questão do preparo de cama e tem locais que não seguem esse padrão. Mas o certo é o certo e a gente tem que saber, né? Agora vamos falar de medidas antropométricas, tá, gente? Essas medidas a gente faz geralmente nas UBS, que são as unidades básicas de saúde, que são os famosos postinhos de saúde. Mas também possa ser que no hospital precise fazer também essas medidas, tá, gente? Então é importante saber. Em algum momento da nossa vida profissional, a gente vai aplicar essas medidas. Inclusive, vocês vão aprender na aula prática, quando a gente tiver, vão aprender a fazer a questão do peso, da altura, da circunferência, tá? Vocês vão ter aula prática sobre isso. A antropometria estuda as medidas de tamanho e proporções do corpo humano. As medidas antropométricas são peso, altura, circunferência de cintura e circunferência de quadril, tá, gente? Então, tudo isso vocês vão aprender na aula prática. Até porque é muito fácil você chegar e pesar alguém numa balança digital, mas vocês vão aprender a balança que tem no laboratório, que é a balança que não é digital, tá, gente? Então, para que servem essas medidas? Servem basicamente para diagnóstico, né, do estado nutricional. A gente sabe que para fazer o IMC, né, o cálculo do IMC, que é o índice de massa corpórea, para saber se a pessoa está na obesidade ou não, se está no peso ideal, a gente pega o peso e divide pela altura elevado ao quadrado. Então, esse é o cálculo. IMC é igual a peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Isso eu não vou cobrar de vocês em atividades ou provas. É um cálculo simples, né, que a gente faz, ou de cabeça ou na calculadora, seja onde for. Mas é muito fácil e assim, caso vocês precisem na vida profissional, ou faz ali na mão e calcula na calculadora, ou faz no aplicativo. Existem diversos aplicativos que já faz o cálculo, você coloca o peso do paciente, a altura dele, tá, gente? E automaticamente o aplicativo ele calcula para você esse MC. Geralmente a gente faz nas consultas de hiperdia, lá nos postos de saúde, né? Que é para pessoas com hipertensão e diabetes, tá, gente? É muito fácil, muito simples esse cálculo. Então, gente, para diagnóstico do estado nutricional, servem essas medidas, né? Para a gente ver se o paciente está com desnutrição, excesso de peso, ou obesidade, né? O grau de obesidade que ele está. Tem aplicativos também que ele já disse, é grau 1, grau 2, grau 3, tá, gente? Avaliação dos riscos para algumas doenças. Então, gente, as mais famosas doenças da atualidade, que são consideradas doenças crônicas, tá? É o que? Diabetes mellitus e hipertensão arterial. Então, servem, né, para a gente ter um controle sobre isso e averiguar direitinho esses riscos, né, que o paciente pode apresentar para essas doenças crônicas. Quais são os equipamentos que a gente utiliza para essas medidas? Temos para o peso, temos a balança e temos para a altura o estadiômetro, tá? Na do laboratório, a balança, que é aquela que a gente vê em posto, né? Hoje em dia até que mudou mais, mas um pouco mais antigamente tem aquelas balanças, né? Que tem já é junto o estadiômetro
com a balança. No laboratório, vocês vão aprender da forma mais tradicional, que são aquelas balanças mais antigas. Vão aprender a pesar e a verificar a altura nela. Já para a gente fazer a medição da circunferência, tanto da cintura quanto do quadril, a gente faz com a fita antropométrica. Essa fita, gente, se eu não me engano, é em torno de R$ 5, dependendo do local. Elas vendem naquelas lojas que vendem produtos para costureiras, tá? Então, se você chegar lá e dizer, me dê uma fita antropométrica, você vai encontrar baratinho, né? Tem de várias cores. Então, essas fitas comuns que a gente encontra em casas de costureiras, a gente compra e utiliza ela na área da saúde. Agora, são as posições do paciente para procedimentos e exames. Essas posições, gente, elas caem muito em provas de concurso público. Parece besteira, mas são bastante importantes. Geralmente, em cada concurso de técnico de enfermagem ou de enfermeiro, seja o que for, é pelo menos, no mínimo, umas 2 ou 3 questões. Por isso é importante vocês saberem, tá? Sobre elas. A primeira posição é a de decúbito dorsal. Quando a gente fala, gente, dorsal supino, significa que esse decúbito, ou seja, essa posição, ela tem 2 nomes. Toda posição que tiver 2 nomes é importante saber, porque a prova de concurso, seja o que for o tipo de prova, ela pode vir com o nome decúbito supino e também pode vir com o nome decúbito dorsal. Por isso que é importante saber os 2 nomes, tá? Não são todas que têm 2 nomes, mas as que tiverem é bom vocês memorizarem os 2 nomes, que significam a mesma coisa. Então, para que serve, né? Popularmente, a gente diz que esse decúbito dorsal supino é quando o paciente está deitado de barriga para cima, tá? Popularmente falando. Então, ó, dei um exemplo aí para que serve essa posição. Serve para fazer exame físico no paciente, tá? Serve também para o paciente relaxar, dormir, é uma posição de conforto, tá? Então, quando a gente quer fazer, por exemplo, verificar a ausculta cardíaca do paciente, tá, gente? Com estetoscópio. A gente coloca o paciente nessa posição, tá? Aí, quando a gente quer verificar o abdômen do paciente, palpar o abdômen, a gente coloca nessa posição. Então, serve para várias e várias coisas. A outra posição é a de decúbito ventral ou prona. Então, ventral e prona significa a mesma coisa, só muda o nome, tá? Então, decúbito ventral ou decúbito prona. Então, para que serve essa posição? A gente diz que nessa posição, como vocês veem na imagem, o paciente está de barriga para baixo, tá? Popularmente falando. Então, serve para fazer exames da coluna vertebral e da região cervical, tá? Serve também para quê? Por exemplo, a gente vai administrar uma injeção intramuscular no paciente, na região dorsoglúteo, tá? No bumbum. Então, essa posição é uma posição de conforto para ele, principalmente se for, por exemplo, uma benzetacil. Então, assim, é complicado, né? Principalmente questão de criança, idoso, receber esse tipo de injeção na posição em pé. Então, a gente faz, dependendo da necessidade do local, a gente administra essa injeção com o paciente em decúbito ventral ou prona. Tem pacientes também que gostam de dormir nessa posição, então serve também para repouso, descanso, para eles dormirem. Já o decúbito lateral, né? O paciente vai estar, como o próprio nome diz, de lado. Então, gente, temos o decúbito lateral direito e o decúbito lateral esquerdo. Pela imagem, a gente sabe que o paciente está em que decúbito? Decúbito lateral esquerdo. Por que é esquerdo? A gente tem que levar em consideração o lado que o corpo está plano com o leito, com a cama. Então, ele está, né, em decúbito lateral esquerdo, tá, gente? Então, essa posição serve para quê? Para repouso, para descanso. Pacientes também gostam de dormir nessa posição, tá?
Serve também para a gente, pacientes, quando os pacientes são acamados, principalmente idosos, serve para a gente fazer a mudança de decúbito, né, que acontece a cada 2 horas, para evitar as úlceras por pressão, né, que antes eram chamadas de úlceras, agora o nome correto são lesões por decúbito, tá? LPP, lesões por decúbito. Então, para evitar essas feridas em pacientes acamados, a gente faz a troca, né, a mudança desse decúbito a cada 2 horas. Então, a gente coloca no lateral direito, no lateral esquerdo, coloca na supina, na prona, em várias posições. Aqui temos a posição de Fowler, tá, gente? Essa posição de Fowler, o paciente, ele vai estar sentado na cama. Essa cabeceira dessa cama, ela vai estar elevada no ângulo. Quando a gente fala posição de Fowler, o ângulo dessa cabeceira vai estar elevada em 90 graus. Nesse caso dessa imagem, ele está no que a gente chama de posição semi-Fowler, porque o ângulo da cabeceira dessa cama está 45 graus. 90 graus é quando ele está totalmente reto. Vocês podem ver que ele tem uma inclinação aí. Então, é semi-Fowler que a gente chama, tá, gente? Então, o paciente vai estar sentado. Então, a gente usa para quê nos pacientes essa posição? Para descanso, pacientes principalmente com dificuldade respiratória. Não sei se vocês já passaram por isso ou viram alguém. Quando o paciente está com dificuldade respiratória e está deitado, essa falta de ar, nessa dificuldade, ela piora, ela aumenta. A partir do momento que a gente coloca o paciente sentado, a gente observa uma melhora muito grande nesse quadro do paciente. Então, a gente utiliza para isso. Pacientes que têm dificuldade respiratória, a gente utiliza também para alimentação, né? O paciente, quando se alimenta via oral, a gente coloca ele nessa posição. A gente utiliza para várias e várias outras coisas. Aferição dos sinais vitais do paciente, né? Para verificar a pressão arterial, a temperatura, o pulso, a respiração. Tudo isso serve para várias e várias coisas. Cada posição dessa, gente, cada decúbito desse, eu tô dando um exemplo na imagem, né? Como vocês veem abaixo, esses nomes pequenos. Porém, não se limitem só a esse exemplo. A gente utiliza para várias outras coisas. É apenas uma base para vocês verem mais ou menos para que servem cada posição dessa. A próxima posição é a posição de Trendelenburg. Para que serve essa posição de Trendelenburg? Vocês podem observar que o paciente está com a cabeça no nível abaixo em relação aos membros inferiores, tá? Então, essa posição, ela serve para melhorar o retorno venoso desse paciente. Pacientes que fizeram cirurgias nos membros inferiores, pacientes que para melhorar a boa circulação dele, principalmente que tem doenças crônicas, né, diabetes, que prejudica a circulação também. Então a gente coloca, né, os pacientes nessa posição para ter esse retorno venoso. Também pacientes que desmaiam, né? Por isso que a gente fala assim, não sei se vocês já ouviram falar, quando alguém desmaia, coloca as pernas dele para cima, né? No caso, eleva as pernas para cima, porque vai ter esse retorno venoso. Quando há desmaio, significa que o nível de sangue e de oxigênio no cérebro está diminuído. Então, para fazer o paciente retornar, acordar desse desmaio, é necessário que a gente eleve os membros inferiores para esse sangue retornar à cabeça, tá, gente? Posição de Simes. Que posição é essa? O paciente vai estar em decúbito o quê? Ventral ou prona, ou seja, de barriga para baixo, e vai estar com o membro inferior esquerdo flexionado. Por que o membro inferior esquerdo? Por causa, gente, da anatomia do intestino. Porque essa posição, ela serve para lavagem intestinal, tá? Claro, tem pacientes que gostam de dormir nessa posição. Mas, assim, a nível terapêutico, né, de procedimento de enfermagem, a gente coloca o paciente nessa posição para fazer uma lavagem intestinal. Pacientes que passaram, sei lá, 5, 6 dias sem evacuar. Tem gente que a partir de 3 dias já faz essa lavagem. Vai depender também da prescrição médica. Então, assim, pacientes que passam muito tempo sem evacuar, né, sem fazer cocô, a gente faz, né, essa lavagem, né, o médico prescreve e a gente faz essa lavagem intestinal. Então, essa posição, né, de prona, ventral,
ela vai facilitar a introdução do líquido e o percurso dela até o intestino para fazer o efeito terapêutico. Por isso tem que ser do lado esquerdo, tá? Por causa justamente dessa questão da anatomia do intestino. Posição ginecológica. A posição ginecológica, né? A gente faz o que com ela? Exames ginecológicos, tá, gente? Então, avaliação da região genital, tá? A gente faz também a questão da exames de prevenção, também faz nessa posição. Embora, ou em outros casos, a gente faz mais também com a litotômica, dependendo do profissional de saúde. Mas dá para fazer das duas formas. Uma posição que muita gente confunde com a litotômica, mas que é diferente. O paciente vai estar em decúbito dorsal ou supino, porém com as pernas, né? No caso ginecológica, as pernas, a planta do pé vai estar sobre o leito. Já na litotômica, a diferença é que ele vai estar com as pernas, os membros inferiores elevados, ou seja, sob estribos. Estribos são esses dois suportes que vocês estão vendo do lado direito e do lado esquerdo na imagem. Então, posição litotômica é a mesma coisa da ginecológica quando a gente fala que o paciente vai estar em decúbito dorsal supino, ou seja, de barriga para cima. A diferença é que na ginecológica, a planta do pé, né, da paciente vai estar sobre o leito e na litotômica, as pernas, os membros inferiores vão estar elevados sob estribos, que são esses dois suportes. Na litotômica, a gente utiliza muito para questão de exames de períneo. Dá para visualizar melhor do que na ginecológica, tá? Mas ambos servem para fazer, por exemplo, exames preventivos, né? Prevenção de câncer de colo de útero. Agora temos a posição genopeitoral. Nessa posição, gente, o paciente vai estar com a cabeça, né, sobre o leito e com a parte do quadril elevada e o joelho sobre o leito também. Essa posição é utilizada para fazer exames retais, tá? Homens que fazem toques retais e tudo mais. Essa posição é utilizada também para cirurgias de hemorroidas, cirurgias retais. No caso das cirurgias, a cama desses procedimentos cirúrgicos, né, que demoram mais, um pouco mais, do que apenas um toque, um exame de toque, ela é específica. Ela tem um suporte, né, no meio do paciente, na parte da barriga, que faz com que o paciente tenha mais um certo conforto. Aqui ele está demonstrando a posição, porém é uma cama simples, mas a nível de cirurgia, essa cama, ela é dobrável no meio, fazendo com que o paciente ele fique mais confortável. Então, a genopeitoral é para fazer exames retais ou cirurgias retais, cirurgias de hemorroidas, tudo isso.